meus amigos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Me chamo Carla. Gratidão pela sua companhia aqui hoje comigo. Gratidão pelas pessoas que estão chegando agora. Muito obrigada pela sua audiência, a sua companhia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos fracassados, o que o Espiritismo vem nos trazer, sobre relacionamentos acabados, fracassados, naufragados, e que as pessoas continuam insistindo nesses relacionamentos. Então hoje vamos tentar nos entender, vamos nos estudar por que continuamos em relacionamentos que já acabaram. E quando eu falo de relacionamento, meus amigos, estou falando de qualquer tipo de relacionamento, não é só relacionamento amoroso, é qualquer tipo de relacionamento, seja relacionamento na sua casa, com a sua família, com seus amigos, relacionamento de todo o jeito que você possa imaginar. Então hoje vamos conversar um pouquinho o que o Espiritismo vem nos trazer aqui sobre relacionamentos que não dão mais certo, que são fracassados e que as pessoas continuam insistindo. O que é para o Espiritismo um relacionamento fracassado e por que continuamos insistindo com pessoas tóxicas, pessoas manipuladoras, pessoas que tentam fazer da sua vida aquilo que elas querem, que tentam fazer você pensar do jeito que elas querem. Tem pessoas que se você não faz o que ela quer, se você não pensa como ela simplesmente ela é uma pessoa tóxica. É uma pessoa que fica braba com você, é uma pessoa que não quer mais conversar com você, é uma pessoa que faz pouco de você e você vai continuando nesse relacionamento independente se é família, independente se é um relacionamento amoroso, independente se é uma amizade. Então o Espiritismo hoje ele vem nos explicar, ele vem nos alertar que não podemos de forma alguma permanecer nesses relacionamentos. Esses relacionamentos que nos aniquilam, que acabam com a gente, que adoecem nosso espírito, que faz a gente se sentir uma pessoa muito pequena, que faz a gente se sentir uma pessoa muito triste, que tem pessoas que elas têm o prazer de aniquilar aquilo que você tem de mais precioso, que é seu pensamento, que é a sua vida. Essas pessoas, elas querem te manipular da maneira que elas querem fazer você pensar do jeito que elas querem, e se você não faz o que ela quer, se você não pensa como ela quer, ela começa a te tratar mal. Então, o que o Espiritismo hoje, ele vem nos alertar sobre esse tipo de pessoa. Pessoa que é manipuladora, pessoa que quer fazer da sua vida igual como ela quer que seja, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que já acionar na nossa mente um alerta, para que a gente saiba como que a gente está e como que a gente está se sentindo perante essas pessoas. Pessoas continuam nesses relacionamentos por medo de perder pai, irmão, mãe, filho, relacionamento amoroso de uma forma em geral, pessoas que ficam sendo manipuladas, agredidas verbalmente, fisicamente e continuam. Mascaram uma situação como se aquela situação fosse a única da sua vida. O Espiritismo aqui vem nos trazer que nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos, vamos chegar no plano espiritual sozinho, porque cada um está num grau de evolução. E não é porque estamos com uma pessoa, estamos numa família, estamos naquele grupo de amigos que temos que ficar como essas pessoas, como se fosse marionete. Temos que pensar como a pessoa quer que a gente pense. Temos que nos vestir como a pessoa quer que a gente se vista. Temos que ser como a pessoa quer que a gente seja. Temos que seguir a religião, o pensamento daquela pessoa como aquela pessoa quer, como aquela pessoa se sente bem. Mas esquecemos que somos espíritos aqui na Terra encarnados, que nascemos sozinho, que vamos morrer sozinho. Quando chegar a hora dentro do caixão é você sozinho. Quando você chegar no plano espiritual é você sozinho, porque cada pessoa está aqui na Terra para um grau de evolução e cada pessoa quando partir daqui vai chegar no plano espiritual e cada um está num nível evolutivo do espiritual. Então a gente começa a perceber que começamos a nos sufocar aqui no nosso coração, começamos a murchar, começamos a ficar triste, muitas pessoas conseguem ficar com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, conseguem ficar totalmente amarguradas, sofridas
Por quê? Porque elas seguem uma vida que aquela pessoa quer. Ela faz o que aquela pessoa quer. Ela fala do jeito que aquela pessoa quer. Ela pensa do jeito que aquela pessoa quer, porque ela não quer ficar sozinha, porque ela não quer acabar aquela amizade, porque ela não quer ter brigas em família, porque ela não quer acabar aquele relacionamento. Então ela fica vivendo na sombra daquela pessoa. E hoje o Espiritismo vem nos alertar que não podemos ser assim. Nascemos para fazer a diferença, para ter a nossa vida nas nossas mãos, para ter a rédea da nossa vida na nossa mão. Porque todos nós somos livres. Jesus nos fez livres. Jesus não impôs a nós a nossa religião, o nosso pensamento, o jeito de falar, o jeito de se vestir, como deveríamos ser. Jesus passava pelos montes dando a sua palestra e em nenhum momento Jesus falou que teríamos que ser como ele queria. Ele deu exemplo. E como pessoas que têm a vida totalmente aniquilada, a vida totalmente acabada, não conseguem resolver os seus problemas mais íntimos, mas se acham no direito de ditar regras para você, se acham no direito de dizer que religião você tem que seguir, que vida você tem que ser, como você tem que pensar, como você tem que falar, como você tem que se vestir. E você vai seguindo como se fosse uma marionete aquela pessoa, você vai seguindo aquelas pessoas numa multidão e você vai se anulando, você vai se acabando, você vai se aniquilando. E quando você der conta, você já passou a sua vida. Você passou toda a sua vida tentando agradar pessoas, tentando ser como essas pessoas queriam que você fosse. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente está na rua da amargura. Quando a gente está no fundo do poço, porque tem pessoas que abrem o buraco e jogam lá dentro para que você fique mais lá embaixo, coloca o pé e piso em cima de você. Quando a gente vai se alertar para que a gente seja feliz? Jesus nos fez livre para que a gente seja feliz. Não podemos agregar a nossa vida, juntar a nossa vida em pessoas que querem nos acabar, querem nos liquidar, quer acabar com a nossa vida, com o nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, nosso jeito de ser. Então, quando uma pessoa tem aquela arrogância de achar que ela é melhor, de achar que ela tem que mandar em você, que ela tem que direcionar o seu caminho, que ela tem que direcionar a sua vida, como ela acha que você tem que ser, como ela acha que você tem que pensar, porque ela se acha superior para fazer isso. Ela se acha acima do bem e do mal para ditar regras para a sua vida, para dizer como você tem que ser, como você tem que agir, como você tem que pensar, como você tem que falar, como você tem que se vestir, qual é a religião que você tem que seguir, porque ela se acha muito superior. A vida dela é perfeita, ela não tem defeitos, ela não precisa melhorar. Então ela acha que você tem que seguir ela, que você tem que fazer tudo o que ela está falando, porque senão ela tem um preconceito em cima de você. Ela julga você pelo jeito de você se vestir, ela julga você pelo jeito de você falar, ela julga você pelas escolhas que você faz, pela religião que você tem. E vocês vão vivendo vocês como se vocês fossem errado, porque vocês não estão seguindo aquela pessoa. Como se você estivesse errado por ter vida própria, pensamento próprio, sentimentos próprios. Então hoje o Espiritismo vem aqui nos alertar que devemos ter a nossa vida na nossa mão, porque nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos e a gente vai vivendo a vida conforme os outros querem, conforme os outros pensam, a gente vai se preocupando com isso, a nossa vida vai passando. E quando a gente percebe, a gente viveu a vida dos outros e não a nossa. Então nós temos que ter esse pensamento de ter força e coragem para enfrentar as coisas da vida, enfrentar o que vem pela frente, enfrentar o que as pessoas falam para nós, o que as pessoas ditam regras para nós. O que a pessoa pensa de vocês não é problema de vocês, é problema delas. Porque cada pessoa tem no coração aquilo que carrega dentro de si. Se alguém pensa mal de vocês, que problema isso é para vocês? Deixe que pense, é problema delas. Porque elas estão pensando o que querem pensar, mas a gente sabe o que a gente é. Deus sabe quem a gente é. Então a gente tem que começar a ter essa visão espiritual na nossa vida. Essa visão que merecemos ser felizes, merecemos ter a nossa vida,
porque os relacionamentos, eles estão fracassando, eles estão quebrando, eles estão se mutilando, e aquelas pessoas vão continuando naqueles relacionamentos fracassados, naqueles relacionamentos infelizes, e vão vivendo aquilo ali como se elas merecessem isso aí. Temos que pensar na nossa autoestima. Nossa autoestima, ela tem que ser elevada. Quando a gente faz o Evangelho no Lar todos os dias na nossa casa, a gente eleva a nossa vibração, a gente eleva a nossa autoestima. E a autoestima é quando eu me amo do jeito que eu sou, quando eu me aceito do jeito que eu sou, quando eu sei que eu sou uma pessoa de valor, quando eu sei que eu tenho pensamento próprio meu, quando eu sei que eu tenho atitude própria, pensamento próprio, então eu tenho que começar a entender que quando eu tenho essa elevação de autoestima, quando eu me amo, me respeito, quando eu me empodero nas minhas palavras, nas minhas decisões, eu vou para frente. Eu não entendo como pessoas ficam com outras pessoas que machucam, que são mal educadas. Pra quê? Pra que você fica com uma pessoa assim que lhe machuca, que é mal educada com você o tempo todo, quer coordenar a sua vida, quer dizer o que você tem que fazer, o que você tem que seguir? Você tem que ser uma pessoa de autoestima elevada para que você possa viver a sua vida da melhor forma possível. Então os relacionamentos, eles estão fracassados, estão esgotados. Estamos falando de todos os tipos de relacionamentos aqui, não estamos só... Temos que nos atentar naquilo que estamos fazendo. Temos que nos atentar naquilo que estamos permitindo que o outro faça com a gente. A pessoa que te manipula, a pessoa que te critica o tempo todo, a pessoa que quer que você seja como ela, que você pense como ela, que você haja como ela, e você está naquele relacionamento ali que você não tem mais vida própria. Você não é mais você não se conhece mais, você já está no fundo do poço com uma síndrome do pânico, com uma depressão, com uma ansiedade, você não sabe ser você. E quando você vai ver, a sua vida vai ter passado. Você vai ter passado todo aquele seu processo que você deveria evoluir, todo aquele seu processo que você deveria se permitir ser feliz. Você vai se anulando, você vai se murchando, você vai se fechando numa caixinha, você vai deixando as outras pessoas comandar a sua vida. Pessoas que são tóxicas, pessoas que são narcisistas, pessoas que são manipuladoras. Quantos relacionamentos tem que a pessoa manipula o outro, que a pessoa vai manipulando, que a pessoa é preconceituosa com aquilo, preconceituosa com aquele outro, e a pessoa vai manipulando, vai fechando aquela pessoa como ela quer que aquela pessoa seja. E aí a gente começa a se perguntar, que tipo de amor é esse? Amor amoroso, esse amor que sente que é amoroso, esse amor que sente que é de família. Porque quando amamos alguém, independente de quem somos, queremos aquela pessoa feliz. Queremos o bem daquela pessoa. E que tipo de amor temos por uma pessoa quando a gente começa a manipular essa pessoa, para que essa pessoa pense como a gente, para que essa pessoa seja como a gente quer que ela seja, porque senão nos tornamos inimigos dessa pessoa. E a pessoa que está num relacionamento assim, independente de qual seja o relacionamento, seja amoroso, seja de família, ela vai se anulando, ela vai se mutilando, ela vai se escondendo, ela vai achando que ela merece pouco, ela vai se contentando com aquele pouco que é dado para ela. E quando a gente faz o Evangelho no Lar, a gente tem uma autoestima elevada. A gente vai elevando a nossa vibração, vai elevando a nossa autoestima e a gente vai percebendo que merecemos muito mais e a gente luta por aquele muito mais. A gente luta por aquela felicidade, quebrando barreiras, quebrando preconceitos, porque todos nós estamos aqui de passagem. Todos nós vamos partir e não podemos ficar presos a pessoas que querem fazer de você um fantoche, fazer de você uma marionete para que você faça o que ela quer. Então a gente tem que começar a pensar que Jesus nos fez livre. O Espiritismo vem aqui como uma venda fechada, ele vem e rasga essa venda, para que você abre seus olhos para o novo, para que você comece a entender que você é uma pessoa e merece ser feliz, que você é uma pessoa e merece muito mais do que você está tendo. Quando a gente para no caminho, e quando a gente se contenta com o pouco que nos dão, com o desrespeito, com a infidelidade,
com as palavras duras, pessoas que tentam te criticar, tentam te manipular, são narcisistas, e você vai se contentando com essas pessoas. Você vai achando que você merece estar com essas pessoas. Você vai achando que é karma. Quem disse pra você que é karma, que você tem que ficar num relacionamento fracassado? Quem disse pra você que você tem que ficar sendo humilhado por pessoas, sendo manipuladoras e tóxicas com você? Só porque é da sua família? Só porque é seu amigo, sua amiga, seu marido, sua esposa? Quem disse isso pra você? Você é um espírito livre. Você tem que fazer o novo. Essa reencarnação, ela tem que ser da melhor maneira possível. Nos amando, nos respeitando, achando que merecemos mais, porque quando a gente fica num relacionamento fracassado, num relacionamento tóxico, narcisista, onde a gente se esconde, a gente se anula para viver a vida do outro, para viver o que o outro quer que a gente viva, o que o outro quer que a gente pense, a gente tem que ser fisicamente como o outro quer, a gente tem que ter a ideia como o outro quer, a gente vai murchando, a gente vai adoecendo o nosso espírito, adoecendo a nossa alma, adoecendo o nosso físico, e a gente vai se escondendo, a gente vai ter medo da vida, medo de enfrentar situações, porque a gente pensa que merece pouco. Que todos nós possamos hoje, daqui para frente, pensar relacionamento, o que é um relacionamento, seja amoroso, seja de família, ou seja de amigo, qualquer tipo de relacionamento. Temos que nos sentir felizes, temos que nos sentir, vamos entender que merecemos ser felizes, que merecemos o melhor, que não se contentamos com pouco, com pessoas mesquinhas, tóxicas, narcisistas na nossa vida, que anulem a nossa felicidade, que anulem a nossa vida. Escolher ficar longe de pessoas tóxicas, manipuladoras, pessoas narcisistas que querem nos colocar para baixo, fazer a gente ter decisões como elas querem que a gente tivesse. Que possamos entender que o Espiritismo, que Jesus nos fez livre. Jesus nos fez livre para que a gente pudesse ver nossa vida como a gente fosse feliz. Pessoas que tentam te manipular, pessoas que te colocam para baixo, pessoas que tentam fazer você sentir um nada, afaste-se dessas pessoas, independente de quem seja. Porque você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho, e no plano espiritual você chega também sozinho. Cada um de nós estamos aqui na Terra com um grau de evolução. Que possamos entender o Espiritismo como uma forma de amor, para que nos liberte aquilo que está nos aprisionando mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Que possamos entender que somos importantes para o Senhor, que Jesus nos quer feliz, que Jesus nos fez livre e que nenhuma pessoa possa nos perturbar. Possamos ter esse discernimento da nossa vida para entender que somos pessoas livres, que temos o direito de pensar, de agir e de sentir. Somos uma pessoa encarnada aqui na Terra com a nossa vida, porque cada pessoa tem o seu espírito, cada pessoa está num grau de evolução. Relacionamentos, independente de qual for, sendo fracassado, que você tenha discernimento para entender que às vezes é muito melhor sozinho do que mal acompanhado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.